Bom, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para nossa segunda prova da Gincana, né? Nós estamos com 8 equipes participando dessa atividade, Outubro Rosa, Novembro Azul, Camil, Conviva, Casablanca, o Escritório do Rio, mais pós-obra, Macaé, Pavuna, Tijuca e Tribobó. Então, agradeço a presença de todos, né? Já fizemos a primeira prova, que foi vestindo a camisa. Estamos na segunda prova, que é Ligados na Palestra. Assistiu, respondeu. E a terceira prova, né, vai ser a Ioana Bigutti, que é a prova em equipe do bigode, que está valendo esse ano, bigodes postiços e os originais. Então, vamos aí nos prepararmos para essa terceira prova. E a quarta e última prova, que é o Telmec Staon, onde é uma prova também de equipe, e nesta prova nós deveremos produzir aí um vídeo usando a nossa imaginação e criatividade com uma apresentação relacionada aos cuidados com a saúde, que pode ser uma música, pode ser uma dramatização, uma coreografia, algo assim, né? Então, contamos aí com a presença e participação de todos. Para a prova de hoje, ao término da palestra, vocês vão receber um link onde tem aí algumas questões relacionadas ao que vai ser discutido aqui hoje. E esta prova ela é individual, certo? Então, cada um pegue o seu link, que vai ser enviado tanto por e-mail quanto pelo celular, e respondam aí as 10 questões que nós vamos enviar ao término da palestra. Tem até o dia 28 para responder, ok? O que está valendo aí, então, é a participação. Muito bem. Então, para o dia de hoje, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí ao convite feito ao Dr. Ricardo de Souza Monteiro. Ele vai ser o conferencista da tarde de hoje, né? E como o nosso assunto hoje é saúde, antes de iniciarmos, eu quero fazer duas considerações. Por que Outubro Rosa e por que Novembro Azul? Tá? Então, a expressão Outubro Rosa, quer dizer, o movimento Outubro Rosa, ele surge na década de 90 nos Estados Unidos, certo? Então, foi a partir de uma campanha que fizeram para a prevenção do câncer de mama, dado aos altos índices que essa doença ocorria, e só depois que foi aprovado no Congresso americano que o Outubro Rosa foi reconhecido internacionalmente. E o rosa veio a partir de uma manifestação feita em uma grande corrida, né? Então, uma fundação lá dos Estados Unidos, a Fundação Susan Komen for the Cure, em 1990, nessa corrida eles distribuíram vários laços rosas e é daí, então, que acabou sendo instituído o laço rosa. E no Brasil, quando é que nós começamos com o movimento de prevenção ao câncer de mama? Bom, no Brasil, o primeiro movimento foi em 2002, quando nós tivemos o obelisco do Ibirapuera iluminado aí com luzes rosa, né? E essa iniciativa se deu há 19 anos apenas no Brasil. Ficou por 6 anos muito parado, adormecido, e em 2008 a movimentação ganhou força novamente e hoje nós estamos vivendo, ainda bem, né, um momento em que várias empresas, instituições, iniciativa pública e privada estão aí imbuídos nessa campanha de prevenção aí ao câncer de mama. Bom, e o Novembro Azul, da onde ele vem? Vamos lá, não sei se vocês sabem, mas o Novembro Azul surge na Austrália em 2003, pelos mesmos motivos, mas a preocupação não era exclusivamente o câncer de próstata, né? Era a preocupação da saúde masculina como um todo. E aí a iniciativa veio para estimular aquela que é a prevenção, ou seja, quanto mais cedo, melhor, né? No Brasil, o Ministério da Saúde colocou-se favorável a essa abordagem e, então, nós passamos a incluir, né, dentro do nosso calendário no mês de novembro, e vocês vão ver como que nós fizemos isso.
Bom, qual é o símbolo do Novembro Azul? O símbolo do Novembro Azul é o bigode. E é por isso que a gente tem, então, né, na nosso próximo desafio na gincana, que é a do bigode, tá? Então, está relacionado aí ao Novembro Azul. E o mês de novembro foi escolhido porque nós temos no dia 17 de novembro o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? E, enfim, é por isso que a gente faz isso em novembro. No Brasil, a data foi criada, né? O movimento foi criado aí pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em 2014. E eles fizeram isso com uma enorme mobilização no sentido de quebrar o preconceito, e o doutor Ricardo vai falar bastante sobre isso hoje, né? De que os homens precisam fazer os seus exames preventivos, certo? Muito bem, doutor Ricardo trouxe para a gente hoje como tema por que homens e mulheres têm que ir ao urologista? Doutor Ricardo é um médico urologista aqui de Brasília, graduado em 1995 e pós-graduado na UNB entre 97 e 2001, trabalha há 18 anos no Agarram e atende na Uromaster, que é a clínica onde ele trabalha e onde ele está, inclusive nesse momento, né, doutor Ricardo? Isso, exatamente. Muito bem. Então, eu passo a palavra ao doutor Ricardo e nós vamos acordar o seguinte: todas as dúvidas vocês escrevam no chat, tá? Daniel e Luísa estão aqui comigo, vão organizando e a gente passa isso para o doutor Ricardo para ter aí o melhor momento dele fazer as respostas, ok? Então, nós vamos combinar que o doutor Ricardo faz a apresentação. Durante a apresentação, quem tiver dúvidas, coloque as suas dúvidas no chat e depois nós daremos aí o encaminhamento para as respostas, ok? Doutor Ricardo, a palavra é do senhor. Muito bem. Todos me ouvem? Ok. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Monteiro, eu sou médico urologista, como a Mara já mencionou. Sou formado aqui na Universidade de Brasília e trabalho aqui como urologista já há alguns anos aqui na cidade. E o objetivo desse nosso bate-papo de hoje é a questão da prevenção, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser colocado em foco é que todo mundo já sabe sobre a questão do câncer de mama, do câncer de próstata, né? Existem múltiplas propagandas, né, e campanhas de conscientização. No entanto, nós não observamos essa sensibilização tão evidente, principalmente entre os homens, né? A gente sabe que as mulheres, até do ponto de vista cultural, logo depois da primeira menstruação, ou quando a menina começa a virar mulher, né, ou quando se casa, ela já tem o hábito, ou pelo menos deveria ter, de fazer a visita anualmente ao ginecologista para poder fazer a prevenção não só do câncer de mama, como também, principalmente, do câncer de colo de útero, né, que é uma doença que, junto ao câncer de mama, provavelmente não, com certeza, as duas maiores causas de mortes em mulheres na idade reprodutiva. Então, é realmente um assunto muito relevante. E no caso dos homens, né, a gente tem uma dificuldade adicional pelo fato de nós sermos de uma nação latino-americana. Quando você faz uma enquete em países europeus ou até norte-americanos, você não vê tanta resistência dos homens a ir ao médico, né? E aí a gente procura tentar entender essa questão e a resposta ela vem do ponto de vista cultural mesmo, né? Ou seja, fica parecendo que toda vez que você vai ao médico é como se você tivesse doente ou como se você tivesse uma fraqueza. E o homem ele é impelido a não apresentar essas fraquezas, culturalmente falando, né? Inclusive eu vou fazer uma propaganda de um documentário, né, rapidamente, que é O Silêncio dos Homens, né, que é um documentário gratuito que está no YouTube e que, inclusive, eu participo, e eles falam exatamente sobre essa questão, né? Então, eu acho que é uma palestra, né, é um trabalho que foi desenvolvido no ano passado aqui em Brasília e em diversos estados do Brasil, e que é bem interessante, O Silêncio dos Homens. Mas vamos voltar ao nosso tema inicial. Então, assim, os homens, eles têm uma dificuldade, mas uma pergunta que eu casualmente faço no consultório é que o homem, normalmente, ele vai
ao mecânico para poder trocar o óleo do carro dele, a vela do carro dele, né, o filtro de óleo e assim por diante, tanto homens como mulheres. Mas eles têm uma resistência muito grande de vir ao médico, apesar de não ter queixas. E a gente sabe que a imensa maioria das doenças, quando elas são detectadas de uma forma precoce, obviamente, o prognóstico, né? Ou seja, os resultados do tratamento são muito melhores, né? Não só para câncer de próstata, não só para câncer de mama, como também para doenças silenciosas, né? A gente sabe que as doenças silenciosas, elas normalmente são muito mais agressivas do que as doenças que manifestam sintomas, que têm sinais, que têm queixas e mobilizam as pessoas a irem procurar um especialista, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que tem que mudar, né? E uma dica que eu já passo de antemão para vocês é que no mês do seu aniversário, né, que é um mês que nunca varia, você possa fazer a revisão. Como você faz a revisão dos 10 mil quilômetros do seu carro, você faça a revisão também do seu corpo, fazendo exames complementares, né, fazendo um bate-papo, né, ou seja, procurando quais são as doenças que têm uma maior incidência na sua faixa etária e no perfil de trabalho que você tem ou no estilo de vida que você leva, né? Então, isso daí é um dado importante. Nunca fica aquela dúvida, eu acho que eu fui no primeiro semestre do ano passado. Não, eu fui no mês de outubro, que no mês de outubro é o meu aniversário e ponto final. Isso daí é uma forma prática de se lidar com uma questão muito importante, né? E como a Mara falou, de uns anos para cá, a legislação brasileira mudou, né? E nós estamos na Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E nessa Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, nós temos também algumas campanhas, né, de prevenção, e aonde se encaixa essa gincana, que inclusive é uma forma lúdica, uma forma muito interessante de você tratar de assuntos que normalmente são colocados embaixo do tapete, né? Ninguém quer falar sobre a doença, ninguém quer saber se está doente, e a velha história de eu não vou no médico, porque senão eu vou descobrir que eu estou doente. Isso daí desculpa a expressão, mas é uma ignorância muito grande, né? A gente tem que lidar isso aí de uma forma mais leve, né? Para poder facilitar o resultado, como eu falei, dos tratamentos. Então, assim, a primeira coisa é a gente tentar entender essa pergunta que ela colocou de início. Por que homens e mulheres devem ir ao urologista, né? As pessoas acreditam que o urologista é como se fosse um ginecologista do homem, e isso daí não é uma verdade, né? Até pelo área de trabalho, né? Ou seja, o urologista trata do aparelho urinário, tanto masculino como feminino. E, no caso, a genitália masculina, né? Que é o mais conhecido, digamos assim. Mas as doenças infecciosas do aparelho urinário feminino devem ser investigadas por um urologista. Por exemplo, é muito comum mulheres com infecção urinária de repetição, né? E aí ela vai no ginecologista ou vai no clínico geral, no pronto-socorro, e faz o quê? Faz só a abordagem da consequência que é a infecção urinária. O que o urologista faz? O urologista, ele investiga a causa do problema. Ele tenta dar um norte para aquela mulher para ela poder tentar tratar o que está desencadeando a infecção e não a tratar a infecção depois que ela está estabelecida. Então, isso daí é uma informação muito importante e que não é do conhecimento público, né? Então, eu canso de atender mulheres aqui no consultório que às vezes entram até sem graça e falam assim, olha, eu não sei se eu estou no lugar certo, mas me mandaram aqui e eu só vi lá na antessala que tem muito mais homem do que mulher. Será que é aqui mesmo? Não, é aqui mesmo e é assim que a gente trata. E aí eu vou citar a infecção urinária de repetição, que é uma afecção que incomoda muito, né, as mulheres que têm cistite, né, ou que já tiveram infecção urinária sabem do tanto que é incômodo essa entidade e que como ela deve ser abordada. Outra questão também são os cálculos urinários, né, que o urologista trata tanto em homens como em mulheres, né? As mulheres também têm cálculos urinários, apesar dos homens terem mais cálculos, porque eles normalmente têm uma dieta mais rica em eletrólitos, em condimentos, e mais pobre em água, né? E as mulheres também, com esse advento do mercado de trabalho e da equiparação de atividades profissionais, elas estão começando a alcançar os homens também nessa questão dos cálculos urinários, como na questão dos infartos também, né? Os infartos, né, do miocárdio, né, os ataques do coração, eram muito mais frequentes em homens e hoje as mulheres já estão alcançando por conta dessa nova convivência, dessa nova realidade, digamos assim. Uma outra questão também que é muito bem tratada pelo urologista e que tem uma incidência muito grande é a incontinência urinária. Ou seja,
é a capacidade não, é a questão de que a mulher perde urina sem sentir. E aí tem um dado que é alarmante. Aproximadamente 50% das mulheres acima de 50 anos têm algum grau de incontinência urinária, seja dando uma risada, carregando um peso, descendo uma escada, fazendo uma atividade física, e ela normalmente é progressiva. Né? Então, assim, é uma outra entidade, uma outra doença que é tratada pelo urologista. Né? Então, só para a gente poder exemplificar e tentar desmistificar essa questão de que a mulher não deve ir ao urologista. Ela pode vir e, normalmente, a gente faz uma abordagem conforme eu acabei de mencionar. Tá certo? Então, assim, a diferença, né, que as pessoas confundem também entre um urologista e um nefrologista, né? O nefrologista trata do aparelho urinário, mas ele trata muito mais das doenças clínicas do rim. E o urologista trata das doenças cirúrgicas, tá certo? Então, assim, é a mesma comparação entre um cirurgião cardíaco e um cardiologista. Né? Ou seja, o cirurgião cardíaco opera o coração e o cardiologista trata da hipertensão, trata das medidas adicionais para poder evitar os problemas cardiológicos. Né? Só para a gente poder tentar entender e saber quem procurar. Né? Porque às vezes você vai no especialista errado, né? Você já tem uma dificuldade muito grande para poder sair do trabalho, para marcar uma consulta e quando chega lá, não é a melhor abordagem. Né? Então, isso é um outro dado que é muito importante para a gente poder ter essa ciência. Quando a gente começa a falar sobre prevenção entre as mulheres, obviamente, a gente vai falar sobre a questão do câncer de mama. Apesar de não ser uma doença que habitualmente a gente trata, comumente as pessoas perguntam, né, qual que seria essa questão, como tratar, né? E aí a gente vai ter que pautar a prevenção do câncer de mama, basicamente, quando você começa a investigar os antecedentes familiares, né, das famílias, né, ou seja, mulheres na família, principalmente mães e avós, que têm uma genética muito parecida com as mulheres, né, que estão aqui presentes, ou as parentes dos homens que estão aqui presentes. Então, se você tem um caso de câncer de mama na família, acende uma luz amarela e aumenta a necessidade do acompanhamento. E o acompanhamento ele é simples. Ele é feito habitualmente através do autoexame, né, que a mulher pode fazer no banho, né, e eu não vou entrar com nenhuma imagem aqui, porque isso daí é amplamente também divulgado, onde a mulher pode fazer o palpar da sua mama, tanto de um lado como do outro, pode ser no banho, pode ser trocando de roupa, ou seja, e qualquer nódulo que tenha, ou seja, qualquer caroço que apareça na mama, deve ser investigado, principalmente aquele caroço que você detecta no autoexame e que passa de um ciclo menstrual, porque as mulheres sabem que durante o ciclo menstrual ocorre uma turgência natural das mamas por retenção de líquido. Isso é uma descarga hormonal, faz parte do ciclo normal da menstruação. No entanto, um nódulo que aparece no ciclo menstrual, que passa todo o ciclo dos 28 dias, quando é um ciclo fixo, né? Passa os 28 dias e o nódulo continua, ele deve ser investigado. Tá? Então, esse é um nódulo que é suspeito, um nódulo que normalmente é indolor, um nódulo que normalmente ele cresce, né? Ou seja, ele tem um crescimento que pode ser variável, ele pode ser um crescimento rápido ou um crescimento mais insidioso, mas um nódulo que tem essas características, que tenha também alteração da pigmentação da pele e a pigmentação não, o formato da auréola, né, do mamilo. Né? Então, você começa a observar que tem uma deformidade anatômica, e aí você tem que procurar um especialista. Normalmente, os exames que devem ser feitos, né, numa prevenção são a mamografia, principalmente em mulheres acima de 45 anos, e abaixo dos 40 anos, entre 35 e 40 anos, quando você tem um antecedente familiar. Por exemplo, se a sua mãe teve um câncer de mama, obviamente você vai começar a fazer essa prevenção mais cedo, né? Obviamente orientado também por um ginecologista, ou um mastologista, que seria o subespecialista, né? O mastologista é o ginecologista que fez essa subespecialidade. Então, assim, ele vai fazer, então, a mamografia, como eu falei, e a ecografia. Em se detectando um nódulo que seja suspeito, aí você vai aprofundar a investigação através de biópsias e assim por diante. Ou seja, aí entra dentro de uma propedêuta médica. O nosso objetivo aqui hoje é sensibilizar as mulheres, né, para a questão do câncer de mama. Né? Nós estamos agora
numa campanha, né, do Outubro Rosa, e como a Mara falou, no mês que vem, em novembro, o Novembro Azul, né? Então, assim, no caso da mama, seriam essas as questões que são muito significantes para a gente. No caso da próstata, a próstata ela deve ser tratada também como é a terceira doença mais comum que leva morte aos homens acima dos 50 anos. Então, a primeira causa, isso daí é importante, né? Ou seja, qual é a pergunta que tem que ser respondida? Quais são as 3 principais causas de morte em homens acima de 50 anos? A primeira delas é a violência urbana, né? Que você vai botar aí acidentes de carro, violências de assalto e sequestros e assim por diante, ou violências de uma forma geral. Em segundo lugar, são as doenças cardiovasculares, né? O infarto, o derrame, né? Ou seja, todas as relacionadas a essas questões, como também o próprio diabetes, que corrobora também com a questão do infarto e do derrame. E, em terceiro lugar, os tumores, sendo que o tumor mais comum nos homens é o câncer de pele. Só que o câncer de pele não leva ao óbito. Ele normalmente é feito o tratamento local e resolve esse problema. Ainda mais num país como o nosso, né, que é um país que tem essa questão do clima tão evidente e a incidência do sol. Então, assim, o segundo tumor mais comum no homem é o câncer de próstata. E o câncer de próstata, sim, é a maior causa de mortes em homens acima de 50 anos quando se trata de tumores. E é muito importante acabar também com a cultura de que eu não estou sentindo nada, então eu não preciso ir no médico para poder fazer a prevenção. Porque o câncer de próstata não tem sintomas. Ele só vai manifestar sintomas nas fases avançadas da doença. E quais são essas fases avançadas? São fases onde você já tem metástases ósseas. Então, você já vai sentir dor nas costas, você vai sentir dor nas costelas, você pode sentir dor nos ossos da perna e assim por diante, né? Não querendo alarmar ninguém, porque dor nas costas não é sinal de câncer de próstata, tá certo? Só fazendo um parêntese aqui, tem uma pergunta interessante também. Qual é a principal causa de queixas de pessoas em pronto-socorros no mundo inteiro? É dor nas costas. Ou seja, todo mundo que tem costas vai sentir uma dor nas costas em algum momento. Por quê? Porque a gente senta errado, porque a gente levanta o peso errado, porque a gente não fortalece a musculatura, ou seja, tudo por questões ambientais, né? E, obviamente, as pessoas também que têm um sobrepeso, né, e outras deformidades físicas que não vem ao caso a gente entrar. Ou seja, dor nas costas não é sinal de um câncer de próstata e nem é sinal de uma pedra nos rins, nem é sinal. Pode ser só uma lombalgia postural, como a gente chama. Voltando à questão da próstata, então a gente tem que entender uma coisa. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que é a uretra, que é o canal que sai da bexiga e vai em direção ao pênis, passa por dentro dela e que todos os homens, 100% dos homens, vão ter um aumento na próstata, seja ele com 40 anos, com 50, com 60 e assim por diante. As doenças na próstata estão se tornando, inclusive, mais evidentes hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então, se elas estão vivendo mais, essas doenças crônico-degenerativas estão se tornando mais evidentes, né? Então, assim, e aí fala assim, mas eu ouvi falar que se levantar à noite para poder urinar, se o jato de urina estiver mais fino, se tiver urgência miccional, que isso daí pode ser um sinal de doença na próstata. E realmente é. Só que a doença não é o câncer, é a hiperplasia prostática benigna, que é o que eu acabei de falar. 100% dos homens, em algum momento da vida, vão ter o aumento na próstata. E esse aumento na próstata tem que ser investigado. Se for uma doença benigna, não tem problema. Isso é igual ao cabelo branco, né? Ele vai aparecer e faz parte do envelhecimento do corpo do homem, como da mesma forma a perda de massa magra, a perda da audição, a perda da acuidade visual e assim por diante. Então, a gente tem que fazer um diferenciamento entre as queixas e o envelhecimento natural do corpo, tanto do homem como da mulher. Né? Então, assim, voltando à questão da próstata. O câncer de próstata, a gente não espera sintomas. Nós temos que fazer, por conta de uma incidência tão alta, uma busca ativa dos homens. Então, qual é a recomendação que as sociedades brasileira, americana e europeia fazem com relação à prevenção do câncer de próstata? A próstata deve ser investigada em todos os homens a partir dos 40 anos de idade. E aí vem aquela questão, e o toque retal, né, que é o famigerado grande problema dos homens, né, também associado à questão cultural, questão do latino-americano, né, porque os homens, no fundo, ficam com medo de sentir dor, ficam com medo
de ter de invadir a privacidade ou de macular a sua masculinidade, né? Então, isso daí são as justificativas para os homens evitarem de ir para poder fazer um exame de toque. Eu prefiro morrer do que fazer um exame de toque. Eu canso de ouvir isso, e é muito importante entender que o toque ele não é 100% confiável. Não é só o toque que vai fazer com que a gente feche um diagnóstico de câncer de próstata. Inclusive, você pode ter um câncer de próstata sem ter um nódulo na próstata. Então, obviamente, ele não pode ser o único critério. No entanto, devem ser somados outros critérios, e mais importante até do que a questão do toque retal, que obrigatoriamente deve ser feito a partir dos 50 anos, é você fazer o exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, né? Que é uma enzima que é produzida na próstata, que é dosada no sangue e que, quando aumenta, é um indicativo de que tem algum problema em atividade na próstata, sendo que esse problema pode ser uma doença benigna ou uma doença maligna, né? E aí a gente tem que fazer o diferencial, digamos assim. E aí existem outras formas de você investigar. Mas mais importante, então, como eu falei, do que fazer o toque retal, fazer o toque, ver com 50 anos, não tenho nada, e não voltar mais no médico, é você fazer um sequenciamento. Por que isso? Vamos tentar entender. O PSA, que é o exame de sangue, o valor normal dele vai até 4, tá? 4 nanogramas por ml, que é a unidade que a gente habitualmente utiliza, que os laboratórios habitualmente utilizam. No entanto, se você tem, por exemplo, com 45 anos, um PSA de 0,5 e com 41 anos, né? Ou seja, você passa um ano e esse PSA passou de 0,5 para 1,5, ele continua abaixo dos 4, no entanto, ele triplicou num período curto de tempo. E isso é um sinal indicativo de você aprofundar a investigação. Então, mais importante do que você vir, fazer e ver que está normal e sumir, é você fazer o acompanhamento, que é o que a gente chama de velocidade de crescimento do PSA. Isso daí é uma coisa de suma importância e que deve ser feito anualmente, como eu falei, a partir dos 40 anos, tá certo? Aí vem aquela pergunta, não, mas eu já faço isso com o meu cardiologista, eu já faço isso com o meu clínico geral, eu já faço. A resposta que eu dou é o seguinte, o clínico geral e o geriatra, por exemplo, como ginecologista, né, que habitualmente faz também as prevenções das mulheres, é como se fosse o maestro de uma orquestra, né? E o maestro, normalmente, ele é habilitado a tocar outros instrumentos, não? Ele não só rege a orquestra. Ele normalmente toca piano, toca violino, ele toca trompete e assim por diante. Mas ninguém toca violino melhor do que o violinista. Então, é muito importante que você vá para a ótica de um especialista. Porque, às vezes, o clínico se atém única e exclusivamente ao PSA e esquece de valorizar os outros indicadores de problemas na próstata, como, por exemplo, essa questão dos antecedentes familiares, né? Normalmente, o cara bota lá junto com um monte de exames, não, meu PSA está normal, então eu não quero fazer. Como também um outro exame que tem que ser feito também com uma certa regularidade é a dosagem da testosterona, que é o hormônio da masculinidade, né? O hormônio da virilidade, o hormônio da disposição, é o hormônio da questão sexual, no caso do homem, que também tem que fazer uma correlação com o PSA, porque um homem que tem uma testosterona muito alta e tem uma genética favorável, ele tem que fazer um acompanhamento mais estreito. Então, são detalhes que, habitualmente, o especialista tem uma visão um pouquinho melhor. Então, assim, eu gostaria de... são poucos minutos, né, para a gente poder falar, mas eu queria trazer essa mensagem, abrir esse canal de comunicação, gostaria de receber muitas perguntas, gostaria de realmente estar tentando contribuir com essa questão cultural da mudança de hábitos em relação à prevenção, tanto para homens como para mulheres. E quando você tem, por exemplo, um pai que já tem uma certa idade, que vem de uma cidade do interior, que tem uma criação muito rígida e tem muita dificuldade para poder abordar uma questão como essa, é muito importante que ele, pelo menos, seja ouvido por um especialista, para que o especialista passe informações e ele se sinta mais à vontade para poder seguir com aquela prevenção. Tá certo? Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Foi um compilado de informações, né? Mas são informações importantes e que mudam a história de vida de muitas pessoas. Muito obrigado.
Doutor Ricardo, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Eu quero reiterar aí, né, dentro da sua fala, que quando foi pensado essa palestra, o Rafael Pupo, que é o nosso diretor aqui administrativo financeiro, ele pensou no seguinte: por que que homens não podem cuidar de mulheres e por que que as mulheres não podem cuidar dos homens? Daí a ideia de fazermos uma única campanha, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E durante o processo da construção, né, desta nossa atividade, nós fomos surpreendidos com várias informações. E a primeira delas, que nos deixou assim, estarrecidos, é que o câncer de próstata não tem sintomas, né? Nós ficamos Isso. assim bastante surpresos sobre essa questão. E por que que as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens? É um privilégio dos homens? Não Não, ter? a questão é uma ótima pergunta, Mara. É o seguinte, começa por uma questão anatômica, tá certo? A maior parte das infecções urinárias nas mulheres são de bactérias que provêm do intestino humano, delas mesmas. Então, não são infecções que elas pegam com os parceiros, ao contrário de que muitas pensam. A bactéria mais comum é a Escherichia coli, que é uma bactéria muito importante para a nossa saúde, né, tanto de homens como mulheres, relacionadas à nossa digestão. Até as pessoas chegam, olha, eu quero tratar essa bactéria e não quero tê-la nunca mais. Não tem como você não ter Escherichia coli, porque senão você vai ter uma diarreia muito grande e vai precisar tomar um remedinho chamado Floratil, que quem já leu a bula sabe que é um compêndio de bactérias, né? Ou seja, mais bactérias para poderem voltar, porque elas têm um papel importante. Então, a questão anatômica, a questão cultural também, porque as mamães falam para as filhinhas não sentarem nos vasos aí por aí, não fazerem xixi, não fazerem cocô fora de casa, que é uma outra questão também. As mulheres viajam, passam 2, 3 semanas viajando e têm uma dificuldade, isso é uma questão cultural que tem que ser desconstruída também. Existe uma questão também de não precisar beber água para não fazer xixi fora de casa. E existe uma questão da mulher bater no peito e falar, olha, eu consigo fazer xixi de manhã quando eu acordo, vou trabalhar e só volto a urinar depois quando eu volto. E aí a gente tem que entender, que aquela região ali do períneo da mulher, ela pode tomar 10 banhos por dia, ela vai ter uma colonização de bactérias. E as bactérias, como são pequenas, elas entram para dentro da bexiga e se alimentam da urina e se proliferam. Então, assim, é muito importante não só beber muita água para poder manter o corpo hidratado, mas também beber muita água para poder urinar. Né? Então, não deve se prender a urina. Né? Você tem que ter como também urinar depois de namorar. A pessoa vai ter uma relação sexual, ela tem que terminar, ou seja, vai se preparar para namorar, toma banho, troca de roupa, passa perfume e toma água, esvazia a bexiga e toma água, porque depois, no final da relação sexual, é importante jogar aquelas bactérias para fora, que elas habitualmente entram e não tem nada a ver com a higiene, tanto do homem como da mulher, não tem nada a ver com o uso de camisinha, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o ato. Então, as mulheres têm essa predisposição, principalmente por essa questão anatômica, pela proximidade. Como o ânus do homem até a bexiga tem mais ou menos 30 centímetros de distância e da vagina para o ânus da mulher tem 2, 3 centímetros, essa é talvez a resposta. Entendi. Bom, a gente tem uma pergunta aqui para a gente encerrar, né? Certo. Que foi feita pela dona Ercília, pela dona Hilda e a dona Francisca, que estão nos assistindo aqui na Copa do Escritório. Elas perguntam a partir de quantos anos o homem pode começar a se consultar num urologista. Com essa pergunta a gente encerra aqui e se tivermos mais, depois a gente responde lá no nosso grupo do WhatsApp ou manda por e-mail, ok? Perfeito. O homem, quando ele entra na adolescência, como a menina, quando entra na adolescência, já deveria vir ao urologista, inclusive para poder terminar o estigma e o problema entre a comunicação do pai com o menino, principalmente com relação a essas questões sexuais. Então, entrou na adolescência, tem alguma dificuldade, pode procurar um médico, seja ginecologista menina e um urologista menino, para poder já começar esse acompanhamento e orientações. Ok. Bom, doutor Ricardo, então, para nós podermos encerrar a atividade no dia de hoje, tem uma pergunta que acabou de chegar
eu vou mandar para o senhor, se eu puder responder, para eu poder encaminhar para a Linda, que está fazendo a pergunta, porque o nosso tempo já está esgotado, né? Então, se vale a pena prevenir, vale a pena prevenir. Então, como o senhor disse, só para a gente ressaltar, câncer de mama, o autoexame, a mamografia, a ultrassonografia, que o senhor disse aí que é diferente, né? E muito importante, porque é um exame complementar, a amamentação como prevenção e o uso controlado de anticoncepcionais e reposição hormonal. Para a próstata, então, consultar o urologista. E por que a importância do exame de toque retal? A importância do exame é a prevenção e o diagnóstico precoce. Quando você faz esse diagnóstico precoce, a possibilidade de cura é acima de 90%. 90%. Quando você faz um diagnóstico tardio, isso aí vai caindo exponencialmente. Uau, ok. O PSA sanguíneo e uma dieta pobre em gordura ajuda na prevenção também do câncer de próstata, ok? Perfeito. Bom, perfeito. E eu vou passar a palavra agora para o Rafael Pupo, para que ele possa fazer aí um encerramento, certo? Oi, doutor. Queria primeiro agradecer você pelo seu tempo, pelas suas palavras, por tentar resumir esse tanto de informação que a gente tem de duas doenças seríssimas, mas tentar fazer com que as pessoas ficassem, prestassem atenção e se informassem mais uma vez. A ideia, a proposta dessa palestra era de conscientização. Eu acho que a gente tem aqui quase 100 pessoas que ficaram aqui para te ouvir, ficaram para mais uma vez, porque é um assunto que a gente está escutando na propaganda, está escutando no jornal, está escutando no rádio, mas a gente está escutando sem prestar atenção. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que prestou atenção, que aprendeu um pouco com o doutor Ricardo. A Mara fez um comentário que a nossa proposta de juntar as duas campanhas, tanto a de Outubro Rosa quanto a de Novembro Azul, é para que a gente também conscientize as pessoas que nós podemos cuidar do nosso companheiro ou da nossa companheira, independente de quando está sendo feita a campanha. A gente não precisa esperar, como o senhor até comentou, esperar vir uma campanha para a gente poder ter que se cuidar. Não, a gente tem o nosso companheiro em casa, a gente tem a nossa companheira que a gente pode estimular ela a fazer o autoexame, a própria companheira estimular o companheiro a ir fazer o exame de toque, fazer o exame de sangue, porque eu acho que começa fazendo o exame de sangue e se por acaso tiver alguma coisa diferente, vai fazer o exame do toque. Porque muitas pessoas fazem o exame de sangue, veem o indicador, veem que tem alguma coisa de errado, mas continua sem fazer o exame. Então, a minha parte, se eu puder contribuir para a conscientização de vocês, é que a gente pode ajudar muito o nosso parceiro ou a nossa parceira, estimulando eles a fazerem os autoexames. Não é a gente fazendo por eles, mas é a gente falando, vai lá, se cuida, eu quero viver com você muito tempo. Ou então com a sua irmã, com a sua mãe, ou com alguém que você quer, que está vendo que a pessoa tem dificuldade, vai com ela. Ajuda o seu amigo que está com vergonha, fala para ele que você já fez o exame. Eu tenho 39 anos, ainda não fiz o exame de toque, mas por uma questão cultural, como você mesmo disse. 40 anos, então 40 anos eu vou? Não, eu poderia ter ido há 5 anos atrás. Mas eu acho que todos nós aqui estamos juntos para um ajudar o outro a tirar, desmistificar, desconstruir toda essa bobagem cultural que existe e conseguir fazer com que esses números todos diminuam. Obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês que participaram e nos ouviram. Obrigado, Mara. E é isso aí, gente. Até uma próxima. Obrigado. Ok, muito obrigado a todos. Vamos dar um tchau a todo mundo. Vamos dar um tchau na câmera. Agradecer aqui, Rafael, a presença de todo mundo. Camil, a turma do Conviva, o pessoal do Casablanca, o Escritório do Rio e o Pós-Obra, Macaé, Pavuna, Tijuca e Tribobol. Certo? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Olha que legal, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fico muito contente da gente ter conseguido reunir todos vocês. Obrigado, gente. Vamos todo mundo dar um tchau para a gente tirar um print da tela. Primeiro, a Mara, cancela o teu compartilhamento aí. Vai. Cancelando. Tchau, olha, pessoal. o quiz, obrigado, o boa quiz tarde vai para ser todo mundo. enviado. Obrigado, doutor. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Outubro Rosa, Novembro Azul. Pronto, já apareci demais, tá feia demais. Ah!
Eu, apareci. Doutor Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Valeu. Beijo, até logo. Tchau, tchau.